tarde. Chamar aqui a Sempre aquele detalhe da câmara que fica virada ao contrário. Estamos. Como estás? Perfeito. Bem, e tu? Confirma-me, por favor, se me estás a ver bem, se me estás a ouvir bem. Olha, eu estou-te a ver e a ouvir e tu ouves-me bem e vês-me bem também? Ouço bem e vejo bem. Olá, Jorge, Pronto. boa tarde. Se puder confirmar, por favor, se nos está a ver e a ouvir bem, também agradecemos para quem depois se for juntando, garantirmos que está aqui com qualidade. Quem depois puder assistir à gravação, também ter a imagem em condições e o áudio em condições, tanto quanto possível, que às vezes as tecnologias fazem das suas, mas acho que estamos. Eu consigo-te a imagem e o som está perfeito. Obrigada, Jorge. Muito Obrigada bem. por ter confirmado. Pronto, então vamos começando. Acho que vou fazer só um pequeno enquadramento, porque têm chegado pessoas novas também aqui à Vida Próspera que eventualmente possam não saber quem somos e como é que nos conhecemos. Eu gosto sempre de trazer aqui uma explicação, vá, de que todas as pessoas que trago para mais próximo na Vida Próspera, que são pessoas que de alguma forma eu já tenho algum contacto e que são da minha confiança, então eu e a Joana já trabalhamos juntas noutra empresa, noutro contexto. Somos ambas enfermeiras de formação e já nem sei quantos anos é que nós trabalhamos juntas, Joana, não sei se te lembras, mas Não me lembro. partilhamos, fomos da mesma equipa, portanto temos aqui este contexto profissional do passado e que depois também acabou por transpor para um contexto mais pessoal e um contexto de amizade e faz todo sentido para mim. Obviamente que depois com a expansão as pessoas que vão chegando não necessariamente têm que ser minhas amigas, mas que tem que haver aqui pelo menos os valores alinhados com aquilo que é a marca, com aquilo que é o nosso posicionamento de vivermos então a nossa vida próspera com esta prosperidade emocional de base para que depois então possamos expandir e encontram aqui no perfil tanto uma publicação com mais alguns detalhes meus, do meu percurso, quem não sou e da Joana também, portanto depois podem sempre explorar e conhecer-nos um pouco melhor. Qualquer coisa também tem sempre a possibilidade de enviar mensagem privada e sejam bem-vindos e bem-vindas a todas as pessoas que se têm juntado a nós e obrigada também por ficarem, porque no mundo onde há tantos estímulos, decidir seguir alguém e depois decidir ficar também significa bastante para nós e queremos sempre aproximar-nos daquilo que é o conteúdo que de facto acrescente e por isso hoje estamos aqui precisamente para isso, para entregar aqui um conteúdo que vai unir ciência e espiritualidade também como é nosso apanágio aqui na Vida Próspera e vamos então falar do impacto do yoga na prosperidade como um todo, nas várias dimensões que nós podemos conceber, digamos assim, o ser humano físico, emocional, mental, espiritual e por aí vai. E para isso eu convidei ninguém melhor do que a Joana para estar aqui connosco, né? A Joana é quem guia as nossas aulas de yoga online aqui na Vida Próspera e, portanto, ela hoje vai estar aqui a falar daquilo que melhor do que eu sabe, que é então como é que o yoga tem aqui esta vertente de ir tocar a todas estas áreas e mais algumas, possivelmente, mas vamos começar a explorar então aqui esta temática de como é que o yoga é então uma mais-valia nestas dimensões todas, porque de facto, e até falo por experiência pessoal, não é? Por experiência própria, há uns anos atrás eu até já partilhei isto aqui numa publicação e depois até disse que ia explorar esta temática mais científica, digamos, de como é que o yoga tem este impacto e cá estamos então para fazer isso. Mas até numa perspectiva mais pessoal, há uns anos atrás, eu já partilhei aqui que, ai não, o yoga não é para mim, aquilo é muito soft, é muito, eu gosto é de musculação, claro que cada atividade, digamos assim, tem o seu objetivo major, e o yoga certamente não é, quem quer só fazer musculação, pronto, não servirá para esse propósito, obviamente, só única e exclusivamente, mas eu tinha essa ideia, não, isto é muito soft, é muito simples, eu estou habituada a puxar ferro, portanto isso para mim não dá. E decidi experimentar uma aula com a Joana, na altura, há uns anos atrás, e eu no fim da aula estava a tremer. Então, pegando neste exemplo, Joana, queres começar a aprofundar? Porque eu não estava a tremer porque não tinha preparação física, acho eu, não sei, mas também Sim. diz-me.
porque sou uma pessoa que desde jovem que faço atividade física e, portanto, não seria à partida uma componente de resistência, se bem que o meu cardio não é espetacular, mas pronto, já lá vamos. Mas queres começar a explorar por aqui, então, que impacto é que o yoga tem na parte física? E só fazer novamente aqui a ressalva. Nós vamos sempre dar aqui uma informação que traga evidência científica, mas nunca esquecendo de honrar também aqui a questão da espiritualidade que tanto gostamos de trazer. Como eu partilhei no início, tanto eu como a Joana temos aqui um background muito científico, enfermagem pura, né? A nossa formação é baseada em evidência, portanto honramos também esse núcleo de evidência, mas sem descurar aquilo que é o espiritual. Portanto, vamos sempre dar aqui uns toques de ambas as formas de ver, de ambas as abordagens, mas começando até se calhar por uma parte mais de evidência científica. Joana, queres explicar assim, começar a explicar porque é que isto me poderá ter acontecido? O que é que eu no fim da aula eu ali estava a achar que ia ser fácil para mim, o meu corpo estava ali todo a tremer. Olha, podem ser, antes de mais, olá a todos, que ainda não tinha assim o meu olá e obrigado pelo convite. Mas respondendo desde já à tua pergunta, porque acho que hoje nós vimos aqui para trazer informação útil e compreendermos um bocadinho melhor também juntas os benefícios do yoga em vários aspectos. Em termos físicos, eu acho que o yoga trabalha camadas muito específicas. Por exemplo, eu faço musculação também. Falavas da musculação, é uma coisa que eu também tenho imenso gosto em fazer. Não só, uma vez mais, pelo aspecto físico, pelo fortalecimento, por perspectivar um envelhecimento saudável, que é isto que também o yoga traz, mas também muito pela parte mental, não é? Porque tudo o que seja movimento corporal traz-nos regulação emocional de alguma forma. E que é isto que, cada vez mais, eu acho que as pessoas que praticam algum tipo de atividade, seja ela qual for, ok? Falando geralmente, normalmente a motivação, e eu até li recentemente sobre isto também quando estava a preparar esta live, que a maior motivação para uma longevidade na prática de exercício físico é uma motivação mais intrínseca, não é tanto a estética ou o físico, mas muito esta sensação de bem-estar que o movimento do corpo nos traz, não é? Porquê é que tu te sentiste mais a tremer? Pode ter sido por valências do yoga que vão tocar muito pontos, por exemplo, neuromusculares, equilíbrio, trabalha obviamente a força, particularmente dos membros inferiores, mas a evidência que existe, para também ser completamente rigorosa aqui, de tudo o que eu procurei de meta-análises, revisões sistemáticas, portanto, eu procurei evidência de nível elevado, e realmente a única evidência que eu encontrei que ajuda no fortalecimento muscular é mais nas camadas de idosos mais velhos, ou seja, tu não integrarias essa categoria, mas há já evidências que pessoas de uma idade um bocadinho mais avançada, talvez ali, se eu me recordo, acho que era a partir dos 65, aquele estudo que foi feito, e era uma população grande, realmente havia um benefício muito claro no fortalecimento de membros inferiores de pessoas de idade mais avançada. Estás a falar especificamente do yoga, da prática de De yoga. yoga, sim, estou a falar só de yoga e daquilo que eu encontrei. E, portanto, no teu caso, eu acho que faça a tua idade, a tua preparação física, como tu próprio falavas, pode ter sido simplesmente por trabalhar grupos musculares diferentes. O yoga, com as posturas que tem, é muito minucioso, às vezes requer um equilíbrio e uma força em simultâneo, e isto às vezes é completamente novo. Provavelmente foi o caso para ti, era a tua primeira aula, tu não tinhas noção do que ias encontrar, e esta capacidade de manter as posturas, manter o equilíbrio, manter a respiração, tudo a acontecer ao mesmo tempo, trabalha camadas que nós às vezes não estamos tão. Ei, que é isto, não é? Estamos assim um bocado. Mas em simultâneo, este aspecto de novidade é muito bom também para nós, quer em termos físicos, quer em termos cognitivos, porque desperta aqui áreas cerebrais. Aliás, o nosso cérebro adora novidade, não é? E, portanto, quem quiser experimentar uma aula, já sabem, a aula experimental é gratuita, aconselho. Traz-nos aqui até uma dimensão psicofísica muito, muito interessante. E, portanto, o yoga, daquilo que existe evidência, ele trabalha muito esta capacidade psicomotora, ou neuromotora, equilíbrio. O equilíbrio não é novidade, não é? As pessoas veem as pessoas a fazer aqueles asanas todos mirabolantes. Não precisamos de ir aí para trabalhar o nosso equilíbrio, ok? Trabalhamos sempre em simetria, ou seja, trabalhas o lado direito, mas sempre em simetria o lado esquerdo. E trabalhas, no fundo, todo o teu corpo. Numa prática, nós cobrimos todas as zonas corporais, ainda que às vezes não pareça, e até os músculos mais pequeninos, que a gente não utiliza muito, não é? Especialmente a musculatura da nossa coluna, há alguns músculos dos membros inferiores que nós não trabalhamos tão facilmente em ginásio, ok? Uhum. E volto a ressalvar, tal como tu disseste, se eu quero fortalecer e ganhar massa muscular, eu não vou para o yoga, ok? Vamos aqui ser claras, rigorosas. Eu pratico musculação, além de ser professora de yoga, já há alguns anos, e são duas coisas distintas, mas na minha perspectiva complementares, porque, por exemplo, um aspecto que também te pode ter causado esse desconforto pode ter sido o aspecto mobilidade.
há muitas pessoas que trabalham a camada muscular, mas não trabalham o aspecto de mobilidade articular ou osteoarticular, não é? Ou mesmo alongamento, digamos assim. E às vezes há movimentos que no yoga que são completamente novos, não é? E nós tipo, eu nem sabia que fazia isto, ou isto é mesmo difícil. Mas esta própria sessão também vai trabalhando depois outros aspectos muito importantes quando olhamos sobretudo na nossa saúde a longo prazo, ok? Nós hoje, eu não venho apresentar o yoga aqui hoje como uma terapia, mas como algo que pode ser muito complementar a várias terapias, e eu olho muito para o yoga numa perspectiva física como algo muito preventivo e muito pensar no meu envelhecimento, que é algo que a mim Uhum. me preocupa genuinamente. Eu quero envelhecer saudável, com mobilidade, não é? Evitar problemas, e aí nós temos mesmo muita evidência. Depois, em termos, por exemplo, também que te pode ter trazido a ti, voltando sempre a essa pergunta inicial, alguma sensação de desconforto é a camada de função respiratória e função cardiovascular. Já há muita evidência, por exemplo, ligada à função cardiovascular e pressão arterial, ok? Quando eu falo em evidência, estou a falar mais uma vez níveis de meta-análise, revisões sistemáticas, estudos randomizados controlados que foram avaliados em meta-análise. Não estou a falar aqui de artigos que vi num blog, ok? Só para Uhum. clarificar isso também. Há, de facto, já alguma evidência concreta em como o yoga pode trabalhar bastante aquilo que é a pressão arterial, diminuindo-a até num curto espaço de tempo, diminuir a frequência cardíaca e aumentar de alguma forma a variabilidade da frequência cardíaca. Eu depois mais à frente vou falar um bocadinho disto, ligando à parte da regulação emocional e outros aspectos mais psíquicos, digamos assim. E também encontrei um outro estudo feito ligado à função respiratória, em que pode realmente melhorar a nossa capacidade respiratória e diminuir também um bocadinho da nossa frequência respiratória, desculpa. Uhum. Portanto, tudo isto são já muitas informações que partilhei aqui, baseadas na evidência, que podem explicar essa tua sensação de wow, o que é que foi isto, não é? Uma aula de 60 minutos parece levar aqui uma coça, como nós costumamos dizer. Porque realmente são muitas camadas a serem trabalhadas ao mesmo tempo. É um exercício, uma prática, uma doutrina, um conhecimento muito completo. É isto que a mim me fascina, sempre me fascinou no yoga, é esta completude na prática, sabes? Desde o aspecto físico até ao aspecto mais mental, mais subtil ou espiritual, como dizias há pouco. Uhum. E nada Mas como experimentar esta questão física, não é? Primeiro aqui, esta área do físico, nada como experimentar para que de facto a sim, pessoa sinta e perceba aquilo que nós estamos aqui a dizer no seu próprio corpo, não é? E fazendo agora aqui a ponte de que, ok, acho que já vai sendo comumente mais aceite de que qualquer prática de atividade física acaba por ter um impacto positivo também na forma como nós nos sentimos mentalmente e emocionalmente. Queres partilhar connosco porque é que isto acontece? Não complicando, obviamente que isto não é uma aula de fisiologia, nem de sim, sim. biologia, nem de processos químicos que acontecem no nosso corpo, no nosso sistema, por conta do exercício, mas pode ser interessante trazer aqui, sim, algumas coisas mais simples de processos químicos, hormonais, que são desencadeados no nosso sistema sempre que nós praticamos atividade física. E se tiveres alguma coisa que seja específica do yoga, também sempre está à vontade para fazer essa partilha mais específica. É assim, na verdade existe alguma evidência também no yoga em como o yoga trabalha muito o nosso sistema nervoso autónomo. E eu vou explicar o que é que isso significa. O sistema nervoso autónomo está muito ligado à nossa parte vagal, que inclui regulação hormonal, regulação da frequência cardíaca, regulação da frequência respiratória, uma passagem clara de um sistema simpático. E nós temos, dentro do sistema autonómico, temos duas vertentes, não é? Vertente simpática, que é uma vertente em que eu estou ativa, o conhecido fight or flight, eu estou pronta para o que surgir, e isto é primal, ok? Isto já vem do nosso cérebro antigo, em que nós Reptiliana. temos que nos debater com as ameaças. E nesse aspecto, por acaso, o nosso cérebro não evoluiu assim tanto, apesar dos milhares de anos. Porquê? Porque nós continuamos, se não nos trabalharmos, a estar sempre muito nesse sistema, tipo, É medo, reação. o chamado roda do rato alimenta muito isso, não é? Porque nós estamos em Exatamente. constante repetição de alimentar esses estímulos de fazer, estar a salvo, estar segura, garantir que tenho aqui tudo o que é preciso para estar em sobrevivência, e nós achamos que isso é que é o expectável, que isso é que é o normal, e isso é espetacular, o nosso cérebro ter essa capacidade de nos Claro que manter sim, alerta é essencial, sim, e sim, sim. e em defesa, prontos para nos defendermos, mas repetidamente e constantemente depois leva-nos a outro tipo de processos que não são tão saudáveis assim, não é? E que podem até mesmo ser patológicos, não é? Os níveis de cortisol muito elevados. Bem, falando então, voltando a esta explicação, temos o simpático e temos o parasimpático, que é um estado mais relaxamento, é um estado mais de repouso, aquietamento, diminuição da frequência cardíaca, diminuição da frequência respiratória,
uma sensação de bem-estar, de preparar até para o estado de sono, não é? Nós entramos mais nessa parte mais relaxada, mais calma, mais menos receosa do ambiente, não é? E, portanto, o exercício, seja ele qual for, naturalmente, porque ele nos distrai também a nossa mente, através desta ativação física, nós saímos um pouco deste modo mais de reatividade para um modo mais parasimpático. Isto o que é que leva? Libertação de endorfinas, não é? Isto é evidente, não sou eu que estou aqui a inventar a roda, libertação de endorfinas, aumento de, eventualmente até de dopamina em algumas situações, redução do tal cortisol que eu falava há pouco, em que vais, obviamente, ter uma resposta corporal, hormonal mais equilibrada, e tudo isto pela repetição, não é? Porque isto também não acontece só se nós só trabalharmos uma vez. Se eu fizer exercício só uma Claro, vez e já está, obviamente isto é um repetir. O próprio corpo vai compreendendo o mecanismo e cada vez vai entrando mais rápido, especialmente particularmente no yoga, também a evidência mostra isso. Os benefícios mais claros, até em termos autonómicos, são uma prática a longo termo, ok? Não vendemos aqui milagres, uma pessoa faz uma aula de yoga não vai ter estes resultados que eu estou a falar aqui. claro. Tal como uma pessoa vai dar uma corrida, não passa a ser um... Sente o quão bem lhe fez naquele Claro que momento, sim. mas não é sustentável a longo prazo se não fizer essa repetição. Sim, 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 sim. E é um pouco isso. Eu acho que qualquer pessoa pode experienciar isto em qualquer prática física. O movimento do corpo tira-nos um pouco da mente. Eu acho que, simplificando, nós quando estamos numa corrida, quando estamos em esforço físico, quando estamos num alongamento, quando estamos numa postura desconfortável, quando estamos a levantar um peso, o que é que seja, no yoga, quando estamos a fazer uma inversão, a minha mente não consegue ir além Está daquilo que eu focada estou naquilo. fazendo, não é? E isto não é limitativo, isto, pelo contrário, é um trabalho daquilo que é viver o momento presente. É um pouco isso que o yoga também nos traz, porque eu, quando estou numa postura, e atenção que isto no início pode não ser assim tão linear, para também as pessoas depois não se surpreenderem, que é, no início eu posso realmente estar numa postura, especialmente se for uma postura assim muito acessível, eu estou tipo, ai, o que é que estou aqui a fazer? Tipo, não é? A mente não para. Mas, à medida que deixa de ser assim tão estranho, eu depois vou conseguindo realmente desfrutar daquele momento. Hoje consegui permanecer um bocadinho mais. Hoje consegui abrir um bocadinho mais o meu peito. Hoje cheguei um bocadinho mais longe sem, não é? O meu corpo sente-se mesmo confortável nesta postura. Nem sei bem porquê, mas aqui este alongamento ou este, não é? E portanto é um pouco isto. Isto é lógico, não é? Isto não é, não estamos aqui, como eu dizia, a inventar a roda. É este trabalho muito de passar, particularmente no yoga e com o trabalho respiratório associado a tudo isto, nós entramos numa parte nossa mais regulada, psicofisicamente, digamos assim, e depois normalmente nas aulas também tem sempre aquilo que se chama Yoga Nidra, ou relaxamento final, que é mesmo para uma integração de tudo aquilo que foi experienciado em termos psicofísicos e para promover a evidência aponta que normalmente o relaxamento final, no mínimo, para ter realmente efeitos, mesmo naquele momento, no mínimo 10 a 15 minutos de relaxamento que deveriam ser feitos. E, portanto, eu procuro sempre o mínimo 10 minutos em cada Uhum. prática, que é o mínimo dos mínimos, mas é realmente uma prática de relaxamento profundo que permite a pessoa entrar completamente num estado de parasimpático, se quisermos falar mais cientificamente, completamente zen, não é? Uhum. Calma, relaxada, sempre com a ressalva, se eu me permitir, porque Claro. se eu não me permitir, pode não ser tão linear. Uhum. Ok, e até de uma perspectiva de libertação de trauma, vou dizer assim de forma muito simples, para começar a entrar Uhum. no tema, tu encontraste alguma coisa, agora unindo aqui novamente o físico, a parte física do corpo, e a parte do mental e emocional. hum, Há já alguns autores que escrevem sobre o trauma ficar no corpo, não é? Esta memória que fica a nível muscular e que acaba por ser transportada connosco ao longo da nossa vida, mesmo que o trauma tenha sido na infância, que depois certos movimentos também ajudem, quase como, entre muitas aspas, a libertar, a dissolver esse trauma que ficou ali registado, digamos assim, naquele músculo, naquela parte do corpo. Encontraste algo sobre isso, mesmo que não tenhas encontrado? Queres falar um pouco sobre isso? Porque é que se dá? Ou discernir aqui alguns conceitos sobre Sim. esta temática, do impacto até na, não vou dizer cura, porque não sei se é a palavra mais adequada, mas quase como esta dissolução do peso que o trauma impresso no físico possa ter. Primeira ressalva, como estamos a falar de uma temática muito complexa que é o trauma, e existem vários tipos de trauma e vários níveis de trauma, o yoga não cura trauma nenhum. Uhum, Ok? O yoga, contudo, está estudado que é uma ferramenta, uma prática muito boa na complementaridade à
psiquiatria ou acompanhamento que seja feito em termos de trauma, em específico outro tipo de modalidade terapêutica, não é? Mas está descrito como algo muito positivo, em termos complementares, porquê? Precisamente por este mecanismo que eu te falo. Primeiro, existe evidência de que o yoga ajuda realmente a reduzir a percepção daquilo que é tudo o que seja triggers de trauma, os próprios sintomas ou expressões do trauma no dia a dia da pessoa. Isto foi avaliado com momento inicial, momento pós, ok? Dependendo das diferentes intervenções que foram feitas. Porquê é que isto funciona desta forma, de acordo com alguns autores? Basicamente, tem muito a ver com isto que eu te dizia, que é, eu quando me foco no meu corpo, nas sensações do meu corpo, esta introceção, que é o termo que se usa na neurociência, eu estou numa postura e aquela postura, imagina que aquela postura vai buscar alguma coisa lá atrás da minha vivência, porque muitas vezes, como tu dizes, o trauma fica embrenhado no corpo, não é? A forma como eu experienciei aquele movimento. O trauma não é aquilo que acontece, é a forma como eu o integro em mim, não é? Para algumas pessoas aquilo que eu digo que é traumático pode ser tipo, mas esta moça está aqui a flipar e aquilo para mim foi traumático, ok? Porque foi assim que eu o absorvi. E muitas vezes o processo de trauma é mais tarde na vida, ou até pouco depois, há determinadas situações que vão despertar em mim outra vez aquelas sensações físicas. E eu nem sei muito bem de onde é que aquilo está a vir. Às vezes pode ser tipo ambiental, pode ser uma música, pode ser um cheiro, pode ser alguma coisa que alguém disse. E o meu sistema mais irracional, mais primário, reage àquilo. Porquê que o yoga ajuda? Supostamente, e já com alguma evidência robusta nisto, que é à medida que eu começo a trabalhar cada vez mais esta introceção, este conhecimento sobre as sensações do meu corpo, mais eu consigo ressignificá-las. Ou seja, eu ao início, se calhar estou numa postura, vamos pôr aqui um caso dramático, ok? Eu fui vítima, imaginemos, fui vítima de um abuso sexual, que é uma coisa comum, infelizmente, ainda nos dias de hoje. Há determinadas posturas no yoga que te podem despertar sensações gravosas, ok? Por isso nós temos de ter cuidado. Quando trabalhamos com o yoga, há pessoas que são muito levianas e eu nestas coisas não sou nada leviana. Há uma postura, sei lá, uma abertura pélvica que me pode despertar automaticamente um que é isto, tipo, tirem-me daqui, tá bem? A primeira, a pessoa não vai conseguir permanecer. Mas se a pessoa quiser realmente, tiver realmente aquele genuíno interesse, vai permanecer, vai repetir. E vai repetir. E vai repetir. E à medida que vai cada vez mais integrando aquele posicionamento, aquela postura, vai perceber que, calma, eu estou a conseguir respirar, eu estou a conseguir controlar-me, a minha frequência cardíaca está a diminuir um bocadinho, eu já não estou com aquela sensação corporal de aperto no peito, de fuga, tipo, tenho que sair daqui. E eu percebo, eu começo a perceber que vem muito também do corpo e destes triggers. Então, eu consigo, pouco a pouco, fazer uma ressignificação e consigo começar a criar um espaço maior entre aquilo que é o evento e a minha resposta a esse evento. Que não é fácil, ok? Isto leva anos e atenção que estamos aqui, volto a ressalvar, o yoga não cura o trauma, pelo menos não há evidência ainda disso, mas é realmente uma ferramenta muito complementar. Isto, falámos aqui de um trauma mais marcado, mas podes falar de uma dependência. Os processos neuropsíquicos são muito similares e a neurociência cada vez estuda mais isso. Há um autor que eu gosto muito que é o Dr. Gabor Maté, trabalha muito isto, e também tu leste esse livro tal como eu, que é o autor Bessel van de Kolk, que é um psiquiatra muito conhecido que escreveu um livro, O Corpo... Não esquece. Sim, em inglês é The Body Keeps the Score, eu li em inglês. E esse livro ele fala de várias modalidades terapêuticas e inclui o yoga nessas abordagens como algo que claramente tem efeitos em pacientes com traumas graves, sei lá, stresses pós-traumáticos nos Estados Unidos pós-guerra, dependências alcoólicas gravíssimas, violência doméstica, abuso sexual, todo este tipo de trauma que existe, infelizmente ainda. Quem dera que não tivéssemos que falar disto, mas é uma realidade ainda muito prevalente na nossa sociedade. E o yoga pode ser uma ferramenta a ajudar a diminuir o peso que isto tem na nossa vida anos e anos após os eventos que foram realmente traumáticos ou os períodos traumáticos. Olha, foi isto um pouco que eu encontrei. Eu estava aqui a olhar para as minhas notinhas. Em específico, encontrei uma revisão com alguns clusters de sintomas que basicamente encontram resultados interessantes naquilo que são pensamentos intrusivos, ajuda de alguma forma a diminuir esses pensamentos intrusivos, e o scoring de stress pós-traumático total, ou seja, nas escalas que eles utilizam, após uma intervenção dedicada com o yoga, houve realmente uma redução nessa escala em termos daquilo que é, pronto, a sintomatologia, os sinais, as expressões do trauma no dia-a-dia.
Sim, Perfeito, existe sim. alguma evidência nesse aspecto. Uhum. Perfeito, já estamos a fazer aqui este caminho, não é? De físico, mental, emocional. E agora, para quem também tem interesse, não é? Olhando aqui para a dimensão mais espiritual, digamos não, uma dimensão mais espiritual, independentemente do conceito da definição que depois cada um possa dar, independentemente daquilo que está no dicionário, não é? O yoga também tem aqui algum valores, vamos dizer assim, pelos quais se norteia e que de alguma forma também ajudam a desenvolver este lado mais, não tão palpável, né? Mais abstrato talvez, né? Mas que alimenta, nutre também esta relação de nós para nós mesmas, e esta conexão de nós para nós mesmas ou com algo maior, depois dependendo dos conceitos em que cada pessoa vive. E queres falar um bocadinho sobre esta dimensão que às vezes a ciência não suporta a 100% ou não suporta, dependendo do que estivermos a falar, nada, mas que também vemos que tem impacto depois na forma como uma pessoa se vê, na forma como uma pessoa se relaciona com o todo até, nesta perspectiva de unicidade e de algo que transcende aquilo que os nossos olhos conseguem ver. Antes de irmos ao espiritual, eu queria só fazer aqui uma ressalva Força, importante força. naquilo que é o mental, porque nós falamos muito do trauma como um cluster específico, mas o mental acho que é essencial também, porque tu, para chegares a um nível de trabalho espiritual dedicado, que é o yoga no fim. Eu vi uma frase no outro dia, acho que foi anteontem, e eu pensei, isto é mesmo por causa da live, que é utilizar o yoga como uma terapia é o mesmo que utilizares um avião como um autocarro. Exato. Porque o yoga não é uma terapia, o yoga é todo um processo para chegar a um fim último que é essa sensação espiritual de Tu achas que pode realização. ser quase como uma forma de estar na vida? Claro que sim, é isso que é. Eu não preciso de ir ao tapete para praticar yoga, que é É isto que as isso. pessoas não percebem. Pronto. E acho que Às isso, vezes é percebem, às vezes isso que tu percebem. disseste agora, acho que também entra muito. Ok, então como é que não é preciso ir ao tapete para praticar yoga? E se calhar entra muito aqui nesta componente mais Tem muito a espiritual ver da com. coisa, digamos. Não, é engraçado tu dizeres disto, porque até em termos de evidência científica há uma dificuldade, e é o que os autores muitas vezes ressalvam, o que é o yoga afinal? Aquilo É que uns isso. trabalham como yoga, porque o yoga tem vários ramos. A Aham. parte física, a parte de respiração, pranayama, a parte de meditação ou mindfulness, portanto, e depois tens outras partes éticas, etc. Tens vários ramos, tens 8 ramos no total do yoga, e portanto qualquer coisa que se fale de yoga tem que se perceber bem do que é que se está a falar, para sermos mais Pois, concretos e mais por isso é rigorosos. que tu estás aqui, por isso é que tu és a especialista, e por isso é que eu estou a fazer as perguntas, porque yoga não é toda a minha especialidade, mas sei que tu, para além de Sim, seres uma apaixonada, tens muita informação sobre isso, mais do que paixão, não é? Tens efetivamente sim. muita informação sobre isso e, portanto, estamos aqui para Portanto, esclarecer. eu acho que em tudo, seja qual for a vertente espiritual que tu queiras abordar, tudo é espiritual, ok? E nós, para trabalharmos o nosso espírito, a nossa alma, como lhe queiras chamar, tu tens de trabalhar todas as tuas camadas. Começamos pelo corpo, e falando um bocadinho do mental, que era o que eu te queria dizer, existe muita, muita, muita evidência em termos daquilo que é intervenção terapêutica ou intervenções com yoga, naquilo que é os níveis de stress, os níveis de ansiedade, de redução de sintomatologia de depressão, muita evidência nessa área. Ansiedade, por acaso, não tanto, mais até na depressão. E muito neste aspecto de neurociência agora começam a surgir estes conceitos de introspecção, de eu me compreender, de eu me observar, de eu me observar na minha reação, seja ela psíquica ou física. Tudo isto, não é? Quanto mais eu trabalho em tudo aquilo que é as bases, mais facilmente eu vou criar espaço e uma sensação de segurança para depois trabalhar estas camadas mais subtis. O que é ser espiritual? Eu não sei. Uh, Para mim, cada vez é mais difícil falar sobre espiritualidade numa forma muito certa, porque para mim aquilo que é espiritual pode não ser para ti. Para mim, eu posso falar hoje aqui do que é que significa para mim, e atenção que isto foi mudando ao longo dos anos. Eu já pratico yoga há muitos anos e fiz outras coisas em comum, e eu hoje em dia encontro espiritualidade em tudo, não só no yoga, ok? O Isso. yoga é só mais uma forma de trabalhar. Uh, Ser espiritual para mim é ser inteiro, é ser presente. O que é que isto significa? É eu conseguir perceber quem sou e não me confundir com aquilo que eu não sou. Mas como é que eu vou explicar isto de uma forma mais pragmática? Desde que tu nasces, tudo é condicionamento. Uhum.
não é? Tudo é condicionamento, a forma como tu és educada, aquilo que é o expectável, aquilo que é o teu percurso, todas estas questões traumáticas, o teu corpo, tudo vai criando assim uma rigidez que tu não te vais apercebendo, não é meio inconsciente. Mas depois chega a altura, há uma altura da nossa vida adulta, que foi o que aconteceu comigo ali por volta de 2019, e normalmente há duas vias. Ou a pessoa já tem um bocadinho de propensão para quer-me trabalhar um bocadinho mais, quer fazer uma terapia, quer experimentar isto, porque eu sinto que não estou a viver a vida no pleno, não é? É muito por aí que normalmente surge. Ou realmente, muita gente, há um evento assim meio traumático que te leva, Uhum. quase que te recambia para para esse Exato. caminho, não é? Portanto, seja a maneira qual for que tu chegas lá, para mim ser espiritual é eu conhecer-me, é eu saber quem sou genuinamente e o que é que eu estou aqui a fazer, E como não é que o como yoga te ajudou nisso? Como é que te ajuda nisso? ajudou-me porque o yoga ajudou-me a perceber que eu não sou aquilo que faço, não sou o meu trabalho, não sou os meus papéis. Porquê? Por exemplo, eu quando me sento a meditar, a meditação é uma forma de presença. Uhum. Há muitas pessoas que se sentam a meditar à busca de algo, Hum. mas a meditação não é uma busca de nada, é um sentar-te contigo mesma só a observar. Há uma distância entre aquele que observa e o observado, não é? E essa distância é o que tu tens que trabalhar. É muito fácil, na nossa experiência humana, nós confundirmos-nos com aquilo que é a experiência em si. Uhum. Imagina, vou tentar pôr isto numa forma de yoga. O facto de eu não conseguir fazer uma determinada postura não quer dizer que eu seja limitada em algum aspecto, em termos Claro, espirituais. O meu corpo, óbvio. se calhar, não consegue fazer aquela postura. Algo não me permite fazer aquela postura nesta experiência, neste momento. Não quer dizer que depois isso não mude. Mas aquilo que eu sou, espiritualmente, não é limitado por essa experiência. Nenhuma experiência da tua vida vai limitar aquilo que tu és. E este é o grande engano que nós temos desde pequeninos. Por isso que eu te falava há pouco do condicionamento. Desde que tu nasces, tens que fazer isto, tens que fazer assim, porque assim é que é bom, porque assim é que não sei mais. E foi preciso muito trabalho e continua a ser, e vai continuar a ser toda a minha vida, para eu perceber que eu não sou as coisas que eu faço. Isso não define o meu valor, a minha presença, aquilo que eu venho trazer ao mundo. Isso é só um acréscimo. Todos nós vimos cá por algum motivo, não é para fazer. Uns temos uns gostos mais para umas coisas, e isso tem muito valor, atenção. Mas isso não é aquilo que nós somos. E no fundo, o caminho do yoga é um pouco este: é nós começarmos a perceber cada vez mais que eu nem preciso de mexer uma palha para ter valor, para ser quem Isso. eu sou. Uhum. Uhum. E é isto que a meditação te vai trazendo, pouco a pouco, no início, se calhar não com tanta profundidade, porque é normal, isto é um trabalho, não é? Nós vamos desbravando. E como falas de meditação, a meditação não tem que ser sentada não é? Ali no lótus. A meditação pode ser, vais caminhar aí à beira de umas árvores e estás em estado Uhum. de presença, estás em estado de união, De existência, de ser, não é? de experiência, sabes? Uhum. E há estudos engraçados, especialmente agora na área da neurociência, que foi uma coisa que eu até tomei aqui também nas minhas notas, que todo este trabalho físico, psíquico, esta introspecção, este aprofundar da experiência, seja ela qual for, traz-te um bem-estar e uma capacidade de viver a vida no seu pleno, não é? De uma forma mais inteira. No fundo, é isso que todos nós buscamos. Se tu perguntas a qualquer ser humano o que é que eles procuram, Uhum. as pessoas vão-lhe dar diferentes nomes. Ai, Claro. felicidade, ai, É paz. isso, nós aqui temos que ter, vá, códigos, palavras para conseguir discernir, para conseguir dividir, para conseguir ter uma ideia que depois, no fundo, essa divisão só nos permite, dependendo da perspectiva, obviamente, unir tudo. E eu creio que esta questão de o espiritual, ser espiritual, criou-se este nome em algum momento da nossa existência, da nossa história, para Sim, introduzir ali algumas coisas que na altura se calhar eram novidade e tinha que se nomear desta forma para se entender, né? Quase este discernimento, este distanciamento. Ah, ok, isto é espiritual, isto é evidência científica, isto é matéria, isto não é tão palpável. Então, para nós conseguirmos ter aqui um entendimento com a nossa mente e não ser assim tão confuso, não é? Mas talvez estejamos a caminhar para um momento em que essas camadas, essas muralhas até, essas divisões acabam por ser dissolvidas um pouco e acabam por cair e começamos a ter aqui tudo mais mesclado.
Por isso é que eu também gosto de trazer aqui, na Vida Próspera, trazemos aqui ciência e espiritualidade para introduzir a ideia, mas na verdade não é separar uma da outra, o caminho é precisamente unir, não é? Aqui é a caixa da ciência, aqui é a caixa da espiritualidade. Não, pronto, no fim de contas acaba sempre tudo por dizer a mesma coisa, mas de formas diferentes. Claro que Sim, o caminho que foi feito, que fizeram até aqui, tem que ser honrado e, portanto, se houve de facto muita energia que foi posta em estudos científicos, em evidência científica, vamos honrar isso, não simplesmente sim, fechar claro os que olhos, sim. agora é tudo só, estou a sentir, agora vou pôr o dedo no ar, está vento para noroeste, acho que é para ali. Se conseguirmos fazer uso de ambas as formas de ver, de estar, de ser, acaba por ser também o caminho do meio, como se costuma trazer, e acabamos por estar mais inteiros nesse conceito também que tu trouxeste, né, desta inteireza. Ias dizer Sim. alguma coisa? E eu gosto de dar um exemplo que o yoga também te permite muito criar este espaço que eu falava entre, por exemplo, aqui, eu estou a ter esta conversa contigo, não é? Estamos aqui a falar sobre yoga, mas há algo em mim, aquilo que se chama de consciência, se quiseres falar assim, que está a observar esta experiência ao mesmo tempo que ela está a acontecer, não é? Eu estou a falar, estou a interagir, eu não me estou a distanciar da vida, desta experiência, mas ao mesmo tempo Uhum. há algo aqui dentro ou aqui à volta, não sei, que consegue ouvir-me a mim própria a falar e escolher as palavras que eu estou a escolher e, tipo, viver de forma A, B ou C, não é? É como se fosse eu sentada a ver um filme, sabendo que eu não sou esse filme, Exato. não é? Tipo, é um pouco... Mas eu não me distancio do filme, eu continuo envolvida no filme, porque eu não venho para esta experiência humana para me sentar na montanha, como eu costumo dizer, é tudo muito lindo. Pode fazer parte do caminho, não é? Por um período de Pode tempo fazer, de pode fazer alguns, parte do obviamente. caminho. Sim, sim, Mas sim. eu acho que a vida humana é demasiado bela em muitos aspectos e demasiado interessante Rica para não também, não ser é? Sim, vivida. Acho sim. que é mesmo toda a experiência que nós temos não pode ser rejeitada, tem é que ser integrada, não é? E alguns de nós queremos fugir dela e pronto, às vezes esse é o problema. E por experiência própria falamos, não é? Que nós Sim, sim, próprios sim. também, em desatenção, já vivemos durante muito tempo em fuga. Mas olha, nada melhor do que, para além de todos estes conceitos que estamos aqui a trazer, e agradecer também pela tua disponibilidade de estar aqui connosco, a partilhar este conhecimento tão válido e tão importante, mas nada melhor do que, ok, agora já tenho aqui um conceito mais organizado na teoria. Deixa-me experimentar, deixa-me viver isto na prática. Então, para esse mesmo efeito, nós criamos aqui uma oferta para que o nosso setembro possa ser aqui uma rampa de lançamento, de preparar o terreno para a última reta do ano, digamos assim. E criamos uma oferta precisamente para que quem nos ouve possa aceder a todos estes ambientes, tanto de yoga, tanto de trabalhar aqui esta componente mais de prosperidade emocional comigo, não é? O yoga contigo. Criamos então uma oferta, o link está aqui na live, para quem estiver aqui em direto pode entrar no link e ver essa oferta que nós criamos para que então possam ter esta possibilidade de vivenciar, de experimentar tudo isto. Para quem for assistir à gravação, é só comentar depois na gravação, na secção de comentários, é só comentar setembro, que nós fazemos chegar o link de acesso a esta oferta. E para quem também não quiser comentar nada, é só ir ao link da página Vida Próspera, que encontram lá então esta oferta que nós criamos, este ambiente de viver tudo aquilo que a Joana falou aqui, que trouxe aqui relativamente à parte do yoga e utilizar esta prática como complemento a um eventual processo de ativação de prosperidade emocional que possa ser ativado, iniciado comigo, e numa primeira sessão podemos perceber de facto o que é o caminho daí para a frente. Portanto, quem tiver interesse em explorar todos estes temas, fica então aqui o nosso convite para este mês de setembro ser. Quase que setembro traz muito esta energia de um segundo de janeiro, não é? Eu gosto mais de olhar para ele, não necessariamente com um momento de agora tenho que fazer, 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 mas gosto de olhar para setembro como um espaço para nos ambientarmos de novo àquilo que vem depois nos próximos meses, outubro, novembro, dezembro, e quase como também aqui uma preparação do próximo ano. E decidimos então criar esta oferta para que mais pessoas possam não só ter esta consciência expandida, mas aplicar na prática tudo isto que nós estivemos aqui a falar. Portanto, sintam-se à vontade, não só para entrar no link e perceber de que oferta é que nós estamos a falar concretamente, como também para enviar mensagem, caso tenham alguma dúvida, que nós possamos esclarecer e ajudar na vossa decisão, seja ela qual for.
porque os momentos de cada um são diferentes e está tudo certo. Queremos criar aqui cada vez mais oportunidades para que esta consciência não seja só teórica e possa ser de facto este autoconhecimento vivido na prática, não é? Como tu disseste, Joana, esta questão da experiência humana é tão rica que às vezes é uma pena, digamos, que depois a pessoa não se permita de facto contactar. E atenção, isto não tem que ser, agora vou começar a fazer yoga e vai ter que ser seguir todos os dias durante 20, 30, 40 anos. Não, há momentos de vida. Eu própria há momentos em que sinto de facto que faz sentido para mim intensificar a prática de yoga, retomar a prática de yoga, e há outros momentos, como é o momento atual, por exemplo, em que eu estou mais virada para caminhadas. Mas nada invalida que o movimento esteja a acontecer. Portanto, nos permitirmos contactar e transitar por seja yoga, seja uma perspectiva de outro tipo de terapia, outro tipo, não é que o yoga seja uma terapia, mas outra abordagem, seja só simplesmente permitir-me movimentar o corpo em casa, dançar, não é? Contactar com o meu físico dessa forma mais imediata, digamos assim. O que interessa é haver movimento, porque é também no movimento que nós nos vamos conhecendo. E é isso, não sei se tens alguma coisa a acrescentar, já estamos aqui quase, faltam 2 minutinhos para fazer 45 minutos, conseguimos ser organizadas no tempo e respeitar aqui também o horário que tínhamos pré-estabelecido para este momento. Portanto, olha, 14h14 agora, Joana, é o teu Eu acho, momento, se olha, quiseres rematar com alguma coisa, fica à vontade. fazendo aqui um remate, o yoga vai muito além do tapete. Tu falavas e bem, o yoga não é só a prática que a pessoa faz no tapete, ok? É preciso compreender isso, mas isso também requer estudo, requer tempo e alguém que nos vá guiando. Mas o yoga trabalha o corpo, trabalha a nossa capacidade de atenção, a nossa capacidade de regulação emocional, que vem muito deste trabalho também físico, primariamente, desta introspecção, a minha capacidade de olhar para mim mesma, para as minhas interações com o meu ambiente, com as pessoas, e depois tudo isto vai nos integrando cada vez mais numa capacidade de viver profundamente a experiência, que é a vida, não rejeitar a experiência que é a vida, seja a experiência mais ou menos positiva de acordo com a nossa lente naquele momento. E, obviamente, quando nós mais vivemos a experiência, mais inteiros nós nos sentimos, não é? Mais nós vamos, mais conectados nós nos sentimos, mais unidos com o tal todo que tu falavas, porque às vezes há uma noção de que quanto mais eu me ilumino, mais eu parece que há uma sensação de separação de algo, mas não. É exatamente o oposto, é tipo trazer as coisas para aqui e estar iluminado aqui, não é? Porque Uhum. aqui é que interessa neste momento e depois o resto a gente vê outras dimensões. Exato, exato. Bom, Mas é é isso, isso. acho que o yoga, Obrigada. olha, só para rematar, o yoga é uma prática que vai trabalhar o corpo, a mente, a parte de regulação emocional e, obviamente, trazer prosperidade à vossa vida, bem-estar, sobretudo. E aconselho pela minha experiência, pelas minhas alunas e por aquilo que elas partilham comigo, pelas transformações que fui vendo ao longo do tempo e são todos bem-vindos se quiserem vir Sim, praticar sim. connosco. É isso, ia dizer precisamente isso, ia agradecer a quem esteve aqui connosco em direto, agradecer também a Obrigada. quem depois for assistir à gravação. Dúvidas que tenham, já sabem, podem sempre enviar mensagem privada. Se tiverem interesse em saber um pouco mais sobre esta oferta, ou entram diretamente no link da bio, vai ter lá um link que diz Setembro de Prosperidade. A oferta vai estar ativa pelos próximos dias. Se não quiserem ir ao link da bio, é só deixar aqui escrito por baixo nos comentários a palavra Setembro, que nós fazemos todo o trabalho de vos fazer chegar o link para que vocês possam perceber de que oferta é que se trata. Dúvidas que tenham, que nós possamos ajudar na vossa decisão, também estamos por aqui. E é isso. Um beijinho grande. Vamos falando. Obrigada, obrigada, Jorge. Tenham uma boa tarde também. Obrigada, Jorge. Obrigada. E um beijinho grande. Até já. Beijinhos, Obrigada, fica Joana. bem. Até já. Um beijinho. Obrigada.